Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no nosso canal Uma Visão Além. E hoje nós temos a segunda parte das 70 semanas de Daniel. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like, observe se você não foi inscrito, se inscreva de novo e compartilhe, espalhe esse canal para mais pessoas. Nós vamos à oração e em seguida a segunda parte das 70 semanas de Daniel. Grandioso e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos com todo o nosso coração e o nosso entendimento à luz da tua palavra, porque a tua palavra para nós é tudo, Rei Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma profunda, profética, e neste instante nós te apresentamos, ó Deus, todos os nossos inscritos. Queremos orar por aquele que está enfermo, aquele que está encarcerado, aquele que está numa UTI ou internado ou vai passar por um centro cirúrgico. Apresentar todos os casais, as famílias, os pais e os filhos. Senhor, o Senhor é santo, poderoso e é o Deus que pode realmente nos abençoar. Fale conosco através de sua palavra, mas alimente o sedento, o faminto, o necessitado de ti, Senhor. Quantos estão orando conosco agora, mas enfrentam uma luta, uma batalha, uma guerra, uma peleja. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de paz, uma palavra de alegria para esta pessoa, este irmão ou esta irmã, ou esta pessoa angustiada, desesperada com os seus problemas. Enxugue as lágrimas desta pessoa que chora, acalma o coração desta mãe ou deste pai ou deste filho. Senhor, que esta tempestade seja apaziguada em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos no teu poder, cremos na tua graça, cremos no poder que há no nome glorioso de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e não deixe de compartilhar e de falar no nosso canal. Segunda parte das 70 semanas de Daniel. A interpretação da profecia das 70 semanas de Daniel. A profecia das 70 semanas será cumprida quando os seus 6 objetivos de restauração forem satisfeitos. Daniel capítulo 9 e verso 24. Os não futuristas afirmam que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus cumpriram esses objetivos. Por isso, considero que toda a profecia foi cumprida, consequentemente, sem interrupção. E entre a 79ª e a 70ª semana, alguns futuristas concordam que alguns dos objetivos redentores podem ter se cumprido no primeiro advento de Cristo, mas creem que outros objetivos não podem ser cumpridos isoladamente dos eventos que acompanham o segundo advento de Cristo. Por exemplo, ainda não vemos a resposta ao interesse central de Daniel, que é o tempo do fim, do cativeiro dos judeus e de Jerusalém, Daniel 9:2. E a interpretação não futurista? A interpretação não futurista aponta para as revoltas temporárias dos judeus, mas todas elas foram mal sucedidas e acabaram levando à destruição da cidade e do templo e ao exílio. Isto, naturalmente, não oferece nenhuma solução ao pedido específico de Daniel pelo retorno do seu povo a Jerusalém e pela reconstrução do templo em Daniel 9:16 ao 19. Como resultado, os não futuristas geralmente partem da interpretação literal histórica e recorrem a um cumprimento simbólico, uma restauração espiritual que surge pela expiação de Cristo. Gabriel prometeu a Daniel que aquele que destruísse o templo seria completamente destruído, Daniel 9:27, o que nunca aconteceu. Em vez disso, Tito, general romano que destruiu o segundo templo, juntamente com seu pai, o imperador Vespasiano,
desfilou com os seus utensílios no templo pelas ruas de Roma. Então a destruição profética do destruidor do templo, no versículo 27, deve ocorrer literalmente, assim como a destruição do templo no versículo 26 ocorreu literalmente, e as referências messiânicas nos versículos 25 e 26 foram cumpridas literalmente. Essa destruição decretada será claramente o resultado do juízo divino. Portanto, somente a interpretação futurista, que vê o destruidor do templo como anticristo, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, Apocalipse 11, 1 e 2, como a sua destruição no segundo advento de Cristo, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 8 e 9, e Apocalipse 19, verso 11 ao 20. Esta sim está em harmonia com esta profecia. E o cumprimento progressivo da profecia. Diversos outros fatores também apontam para um cumprimento progressivo, futuro destes objetivos. Por exemplo, segundo Daniel 9:24, a profecia de 70 semanas é para todo Israel e para Jerusalém. Em outras palavras, não é uma promessa universal, pois ela prediz o futuro dos judeus em sua terra histórica. Em resposta à oração de Daniel, o remanescente judeu retornou de Judá para estabelecer a terra e reconstruir o templo em Jerusalém. Além disso, o Messias judeu veio à terra de Israel para expiar a iniquidade, Daniel 9:24. Da mesma maneira como estes eventos se cumpriram literalmente, pode-se esperar que os 6 objetivos proféticos das 70 semanas também se cumpram literalmente. Estes 6 objetivos não foram, portanto, cumpridos na igreja deste século, pois eles se aplicam à nação judaica e não no século futuro. A missão do Messias. Os 3 primeiros objetivos dizem respeito aos pecados nacionais de Israel, e os 3 últimos têm a ver com a salvação. O Messias cumpre os objetivos no seu primeiro e no seu segundo advento. O retorno de Israel no final das 70 semanas não extinguiu a transgressão, nem deu fim aos pecados, e nem expiou a iniquidade. Os intérpretes judeus também sustentavam que o cumprimento desses objetivos não foram cumpridos com o retorno de Zorobabel e a restauração empreendida por ele em 538 a.C. Segundo o intérprete judeu Abarbanel, o pecado de Israel não requeria 70 semanas, mas 490 anos, por causa da transgressão da lei sabática, segundo Crônicas 36:21. Então, outros intérpretes judeus, como Rashi Metzudos, afirmam que isto se referia a um período posterior aos 490 anos, que, segundo acreditavam, tinham terminado com a destruição do segundo templo. E aí tem a morte do Messias. A profecia da morte de Daniel revela claramente que o Messias veio e cumpriu a primeira parte da missão, os 3 primeiros objetivos, no tempo predito nos versículos 25 e 26, em 483 dos 490 anos. Então, no versículo 26, o Messias é morto, e Jerusalém e o templo são destruídos. Isto aconteceu no final do período do segundo templo, e precisamente quando as fontes rabínicas esperavam o Messias viesse. Então a morte do Messias deu fim ao pecado e expiou a iniquidade, conforme o predito no versículo 24. Este ato serve como base da futura salvação de Israel no segundo advento. Veja então, Zacarias 12:10, Mateus 24:30, Lucas 21:27 e Romanos 11, verso 26 e 27. Então as palavras tirada não será mais, podem querer dizer, sem herdar o reino messiânico. Então, depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele disse que o reino ainda era futuro. Atos 1, 6 e 7. O Messias nas 70 semanas de Daniel. O cumprimento dos 3 últimos obstáculos espera o tempo do fim. A expressão trazer justiça eterna refere-se à restauração milenar ou à era de justiça. Então veja, Isaías verso 1, 26, 11, 2, 32, 16, Jeremias 23, 5 e Jeremias 33, 15. Esta restauração escatológica também pode selar a visão e a profecia. E o último objetivo, ungir o Santo dos Santos, deve considerar uma futura dedicação do Santo dos Santos do templo. Então a interpretação rabínica
relaciona isto ao terceiro templo. Segundo Tosefta Stott 13:2, o segundo templo não tinha sido ungido porque não continha a arca do concerto, nem a Shequim, que é a presença de Deus, a Shekinah, né, que a gente chama. Quando o Messias retornar em glória, edificará o templo milenar, Ezequiel 40 ao 48, e encherá com a presença divina, Ezequiel 43. Ele consagrará para o uso por toda a era messiânica. Aí você tem Isaías 56, Jeremias 33, Ezequiel 43 e outras passagens de Ezequiel, e Zacarias 14:16. Portanto, Daniel descreve a missão do Messias para com Israel, começando com uma crucificação como o Salvador de Israel e culminando com seu reinado como o Rei de Israel. Queridos, esse estudo é o estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, o propósito das profecias das 70 semanas de Daniel procurava os profetas e orara, pedindo uma resposta para o mistério que rodeava a desolação do templo nos seus dias. Então, a conclusão que nós temos na profecia das 70 semanas, Deus nos dá a chave para o enigma profético do tempo do fim, de modo que possamos saber o que esperar e tenhamos confiança em nossos dias. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Estamos na era da graça, mas logo essa porta vai se fechar para que a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, possa se cumprir, mas é um tratar de Deus com Israel. A igreja não estará aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.